nós estudamos, onde nós conversamos também a respeito da palavra de Deus, tá bom? Não deixe de estar com a gente na escola bíblica dominical. Então vamos lá, dando continuidade à nossa série de mensagens no livro de Gênesis, a saga dos patriarcas. Hoje nós chegamos em Gênesis, capítulo 29. Nós vamos ler do verso 31 ao verso 24 de Gênesis 30. Gênesis 29, 31. Amém? Então diz assim: quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Assim Lia ficou grávida e deu à luz um filho, a quem deu o nome de Ruben, pois disse: o Senhor viu a minha aflição, por isso agora meu marido vai me amar. Ela ficou grávida outra vez e deu à luz um filho, e disse: o Senhor ouviu que eu era desprezada e me deu mais este filho, e deu-lhe o nome de Simeão. Lia ficou grávida ainda outra vez e deu à luz um filho, e disse: agora desta vez o meu marido se unirá mais a mim, porque lhe dei à luz 3 filhos. Por isso lhe deu o nome de Levi. Mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz a um filho. Então disse: desta vez louvarei o Senhor. E por isso lhe deu o nome de Judá. E depois disso não teve mais filhos. Quando Raquel viu que não dava mais filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dê-me filhos, do contrário morrerei. Então Jacó ficou irado com Raquel e disse: será que eu estou em lugar de Deus que a impediu de ter filhos? Eis que Bila, minha serva, tenha relações. Eis aqui Bila, minha serva, tenha relações com ela, para que dê à luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Assim Raquel lhe deu Bila, sua serva, por mulher, e Jacó teve relações com ela. Bila ficou grávida e deu à luz a um filho, a Jacó. Então Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu a minha voz e me deu um filho. Por isso lhe chamou Dan. Outra vez Bila, serva de Raquel, ficou grávida e deu à luz o segundo filho, a Jacó. Raquel disse: com grandes lutas tenho competido com minha irmã e consegui vencer. Por isso deu ao filho o nome de Naphtali. Quando Lia viu que ela mesma tinha cessado de ter filhos, tomou sua serva Zilpa e a deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Lia disse: afortunada. E deu ao filho o nome de Gade. E depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então Lia disse: é a minha felicidade, porque as mulheres dirão que sou feliz. E lhe deu o nome de Aser. Nos dias da colheita do trigo, Ruben saiu e achou umas mandrágoras no campo. Ele as trouxe para Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia: dê-me algumas das mandrágoras que o seu filho trouxe. Mas Lia respondeu: você acha pouco o fato de ter tomado de mim o meu marido? Vai tomar também as mandrágoras de meu filho? Raquel respondeu: ele poderá ter relações com você esta noite, em troca das mandrágoras de seu filho. À tarde, quando Jacó voltava do campo, Lia saiu ao encontro dele e lhe disse: esta noite você terá relações comigo, pois eu aluguei você pelas mandrágoras de meu filho. E naquela noite, Jacó teve relações com ela. Deus ouviu Lia, ela ficou grávida e deu à luz o 5º filho. Então Lia disse: Deus me recompensou, porque dei à minha serva o meu marido. E deu ao filho o nome de Issacar. E Lia engravidou mais uma vez e deu a Jacó o 6º filho e disse: Deus me concedeu excelente dádiva. Agora meu marido vai permanecer comigo, porque lhe dei 6 filhos. E ela deu ao filho o nome de Zebulon. Depois disso deu à luz uma filha e lhe chamou Diná. Deus lembrou-se de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela engravidou e deu à luz um filho. Então disse: Deus tirou de mim o meu vexame, e deu ao filho o nome de José, dizendo: que o Senhor me dê ainda outro filho. Vamos orar? Pai Santo, obrigado pela Tua palavra, pela Tua verdade mais uma vez. Deus, fale ao nosso coração. Silencie as vozes internas, silencie, ó Pai, tudo aquilo que em nós pode falar mais alto do que a Tua verdade nesse momento. Ó Deus, então que seja, apesar de mim, apesar de nós, que a Tua palavra encontre morada no nosso coração, Deus, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, a anestesia da idolatria e a cura da graça, tá? A anestesia da idolatria e a cura da graça é o título da mensagem que nós temos hoje.
Então, nós vamos falar muito a respeito de idolatria. E por que nesse texto nós encontramos idolatria, como nós já vamos ver? Mas, pegando esse texto e fazendo um comparativo com os nossos dias, a gente vê muitas coisas semelhantes. Por exemplo, nós já vamos entrar mais propriamente na dinâmica dos personagens e tudo aquilo que acontece aqui. Em nossos dias, meus irmãos, é muito comum a gente encontrar pessoas que cometem atos extremos por causa de dependência emocional. Talvez vocês já viram isso, conhecem alguém que por depender muito emocionalmente de outra pessoa comete atos que não deveria cometer. Pessoas que preferem muitas vezes perder a sua própria vida do que perder o relacionamento onde ela enxerga que depende toda a sua vida e toda a sua existência. Muito provavelmente você conhece histórias de pessoas que se suicidaram, que tiraram a sua própria vida porque um relacionamento terminou. E eu não estou falando de casamento, apenas namoros. Vemos, por exemplo, mulheres que suportam abusos porque não suportam viver em uma solidão, homens que usam relacionamento como mercadoria, literalmente, para se sentirem poderosos, e outros que abandonam família em busca de validação. Ou seja, nós estamos falando aqui do amor humano, mas não um amor correto, nós estamos falando de um amor desordenado, de um amor humano que funciona como uma forma de alucinógeno, um amor humano que funciona como uma espécie de narcótico, onde a gente tenta usar para anestesiar o vazio da nossa alma. Mesmo que diante dessas escolhas, as consequências delas sejam altamente destrutivas para todos nós. Então, nós procuramos preencher esse vazio aonde? Em relacionamentos. É automático do ser humano isso. Buscar preencher o vazio em relacionamentos. Ou a gente pode ir para um outro extremo. Pessoas que, por se frustrarem muito em relacionamentos, por já colherem consequências ruins pelas suas escolhas anteriores, aí não se abrem mais, mas colocam uma armadura de autoproteção e não se abrem mais para nenhum tipo de relacionamento, por causa do medo e da insegurança. Ou seja os que se entregam, desesperadamente, ou seja, os que se fecham em uma autoproteção, ambos estão sendo, meus irmãos, dominados pela mesma força, por uma busca de identidade fora de Deus, por uma busca de preencher o vazio fora de Deus, fora do ser de Deus. E quando nós olhamos para o texto de hoje, a tentação, e já ao longo desses domingos, porque se tem uma coisa que nós não estamos vendo aqui, é Deus escolhendo uma família, e nós estamos vendo a família da aliança, a família da promessa, por onde Deus está cumprindo muito das suas promessas e por onde Ele vai trazer o Messias através dessa família. Se nós temos visto, meus irmãos, algo claro, é que essa família está longe de ser perfeita. Muito pelo contrário. E diante disso, nós temos uma tentação muito grande, de nos tornar juízes. Quando nós pensamos em Jacó, Lia, Raquel, e não, mas esses personagens não têm nada a ver comigo. Porque onde se viu mentir desse jeito, enganar desse jeito, manipular, trapacear desse jeito, Não, isso não tem nada a ver comigo. Porque, afinal de contas, eu vivo em uma família organizada, Não tenho problemas na minha família, é uma família monogâmica, ao contrário dessa, ou seja, bem distante das rivalidades e rixas que a gente encontra aqui nessas narrativas. Mas fato é, meus irmãos, que nós compartilhamos da mesma raiz que nós encontramos nesses personagens. Qual é essa raiz? Um coração propenso à idolatria. Como já dizia João Calvino, o grande reformador da igreja, o coração do homem é uma grande fábrica de ídolos. Todos nós, meus irmãos, sem distinção, todos nós temos uma grande capacidade a sermos idólatras, se é que não somos idólatras. Na verdade, somos. Martinho Lutero também dizia, que nós vemos aqui coisas carnais acontecendo na casa dos patriarcas, da mesma forma que acontece nas nossas. Mas então, para a gente organizar o nosso pensamento dentro desse texto, já que nós vamos falar sobre idolatria, nós vamos ver 3 pontos principais. Primeiro ponto, nós vamos ver a raiz da idolatria. Segundo ponto, os sinais da idolatria. E o terceiro ponto, a cura da idolatria.
E esse trecho, meus irmãos, é fundamental para a gente. Porque se nós lembrarmos, qual foi uma das promessas que Deus fez para Abraão? Que ele iria ter uma numerosa descendência. Né? De Abraão, reis sairiam, povos sairiam, uma numerosa descendência. E quando nós olhamos aqui para esse texto, exatamente para esse texto, nós estamos vendo o cumprimento da promessa de Deus com relação a essa descendência. Nós temos uma numerosa descendência. Nós estamos vendo através do relacionamento de Jacó com Lia e com Raquel, os filhos, os 12 filhos. E os 12 filhos que dão origem aqui o quê? As 12 tribos de Israel. Mas quando a gente olha para esse relato, a gente não encontra uma família em celebração. Não era para ter festa? Uma promessa está se cumprindo. Não era para ter festa? Não era para ter celebração? Não era para ter paz? Não era para ter harmonia aqui entre essa família? Porque Deus está cumprindo a sua promessa. Mas o que nós encontramos, meus irmãos, muito pelo contrário, é uma família profundamente disfuncional. E quando a gente olha para o texto, a gente vê que a narrativa começa focando em Lia. Quem é Lia? A esposa desprezada. Né? E no termo hebraico aqui, quer dizer que ela era realmente odiada. Só para a gente entender um pouco o contexto aqui, lembra de semana passada? Jacó, ele foge da terra de Canaã e vai para Padan-Aram, para a terra de Labão, para lá conseguir uma esposa, né? E imediatamente ele enxerga Raquel, ele se apaixona por Raquel. E nós temos o texto também dizendo que Lia, ela é alguém que tem os seus olhos sem brilho. Por que o texto diz que Lia é alguém que tem os seus olhos sem brilho? Possivelmente uma alusão à falta de atrativos estéticos ou de beleza em Lia para os parâmetros daquela época, tá? E a gente vê que Labão usa Lia como mercadoria. Lembra qual era o significado do nome de Lia? Vaca. O nome de Lia significa vaca e o nome de Raquel, ovelha. Porque Labão usava suas duas filhas como mercadoria, como troca, para levar vantagem. Então, Lia, meus irmãos, era alguém indesejada pelo pai e rejeitada pelo marido. Olha o contexto de Lia, olha a realidade de Lia. Em Provérbios 30, 21 a 23, diz que a mulher desprezada em casa é uma das coisas que desestabilizam uma sociedade. Então, quando alguém não encontra o amor, quando alguém não encontra a afirmação, quando alguém não encontra a identidade onde deveria ser encontrado, ou seja, no núcleo do lar, que é o caso aqui de Lia, ela precisa encontrar quem ela é em alguma outra área. E quando isso não acontece, meus irmãos, pessoas tendem a buscar essa validação de quem elas são em outras áreas, e isso de uma forma bagunçada, de uma forma desordenada. E como é que Lia tenta resolver o problema de quem ela é, da sua identidade aqui? Dando filhos a Jacó. E a gente vai ver que à medida que ela dá filhos a Jacó, os nomes que ela dá para esses filhos, significa exatamente aquilo que ela está sentindo no momento. Verso 32, ela chama o seu primeiro filho de Rúben. E ela diz, o Senhor viu a minha miséria. Ou seja, ela gera o filho buscando a afirmação do amor do seu marido. No verso 33, diz que ela gerou Simeão, e ela diz, o Senhor ouviu que sou odiada. Uma segunda tentativa de Lia de buscar o amor do seu marido Jacó. No verso 34, ela gera Levi, e ela diz, desta vez o meu marido se unirá a mim. Ela está colocando toda a expectativa da afeição do seu marido para com ela, em cada filho que ela gera. Vocês já conheceram histórias assim? De mulheres que resolveram engravidar porque acharam que o marido ia mudar. Ou de casamentos que estava ainda de mal a pior e famílias colocaram na geração de filhos a esperança, a expectativa de uma grande transformação. Isso nunca acontece. É isso que nós estamos vendo aqui. Mas aí no verso 35 nós temos Judá. E ela diz depois de Judá, desta vez louvarei ao Senhor. Agora parece que no quarto filho, o foco de Lia muda. Não está mais na expectativa da afeição do seu marido para com ela. Mas parece que agora o seu coração muda de disposição e agora ela confia no Senhor. Parece que agora ela descansa no Senhor. Mas aí o texto diz que ela cessa temporariamente de ter filhos.
Mas quando nós olhamos para essa família, a gente vai ver que a disfunção dessa família, a bagunça aqui, não se dava somente com Lia. Todos os personagens aqui, meus irmãos, a gente vê que eles agem movidos e impulsionados por carência, por falta de afirmação, por falta de identidade, por não saber aquilo que eles são. E eles transformam essas carências em idolatria. Lia, olha só, ela tinha filhos, mas não tinha o amor do marido. Mas antes ela não teve o amor do pai. Em todo esse processo, ela está buscando nos filhos uma afirmação de quem ela é. Jacó, a gente sabe também de Jacó, não teve o amor e a aprovação do seu pai Isaac. Ele cresce amargurado, mas ele olha para Raquel e se apaixona. E ele deposita em Raquel toda a expectativa da validação que lhe faltava. E a gente tem Raquel. Raquel tinha o amor total do marido, mas ela não podia ter filhos. E em seu desespero, no verso 1 do capítulo 30, ela diz: dê-me filhos, senão eu morrerei. A Bíblia não relata a forma como ela chega, mas eu acredito que essa mulher, talvez, ela se ajoelha diante de Jacó, ela clama: dê-me filhos, por favor, senão eu morrerei. Todos compartilham aqui, meus irmãos, o mesmo problema. Uma carência profunda no coração e a tentativa constante de preencher esse vazio através de relacionamentos, através de aprovação humana, através de status. E esse é o meu primeiro ponto aqui com vocês. E esse é o meu primeiro ponto com vocês, meus irmãos, porque quando nós falamos sobre idolatria, nós precisamos primeiramente conhecer muito bem qual é a raiz da idolatria. Sabe, entender como a idolatria realmente ela move os nossos corações, ou como os nossos corações se movem no compasso da idolatria, como ela funciona, porque frequentemente nós corremos o risco de sermos idólatras. Eu quero fundamentar a gente entender a idolatria em dois aspectos principais. Primeiro o teológico, depois o sociológico. Primeiro o teológico, então. E eu quero trazer duas frases para a gente, baseado em dois versículos. Primeira frase: não mais vítimas, mas amantes. Obrigado. A garganta estava secando. Então, primeira frase: não mais vítimas, mas amantes. E essa frase, ela se baseia em um versículo, João 3:19, onde Jesus diz: a condenação é esta, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Então perceba, o nosso relacionamento com o pecado, meus irmãos, não é que nós somos vítimas indefesas do pecado, não. O texto diz aqui que, naturalmente, a humanidade ela é inclinada para amar mais o quê? As trevas. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, nós amamos as trevas, nós temos essa tentação constante de desviar o nosso olhar da luz, da glória de Deus, e nos satisfazer fora da luz de Deus, fora da glória de Deus. E se nós nos satisfazemos fora da glória da presença de Deus, aonde que nós vamos buscar o contentamento, a satisfação para a nossa vida? Nas coisas criadas. E aí que nós chegamos na segunda frase. Não mais ignorantes, mas rebeldes. Vem de Romanos 1:19. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Ou seja, o problema do ser humano com relação a Deus não é a ignorância, mas é a rebeldia. Nosso coração reconhece que tem um Criador, nosso coração reconhece que tem um ser superior que criou todas as coisas. Mas qual é a tendência do nosso coração em amar as trevas? Se rebelar, ignorar, ficar com a nossa verdade, ficar com os nossos achismos, e não nos satisfazer em Deus mais uma vez. Então, como nós odiamos o vazio, meus irmãos, odiamos o vácuo, nós buscamos preencher o nosso coração, só que de uma forma desordenada. E aí nós vamos tentar de qualquer maneira. Isso revela onde nós estamos e como reagimos quando Deus retira de nós aquilo que mais amamos. É a diferença entre tristeza e desespero. Você já viu alguém triste? Você já viu? Você já viu alguém desesperado? Você consegue fazer a distinção?
A gente fica triste quando a gente perde algo que é bom para nós. Ou quando a gente perde alguma pessoa que era muito boa para nós e com quem nós éramos bons, ou tinha um afeto, a gente perde essa pessoa e a gente fica triste. E o desespero? Você já viram em velório e viram pessoas desesperadas? É muito fácil, né? Em velório a gente encontrar pessoas desesperadas. Porque é o que ela perdeu ali, talvez não é só algum ente querido, mas alguém em quem ela depositava toda a sua expectativa da sua vida. Isso não vai só para a pessoa, pode ser para qualquer outra coisa que você perder, onde você coloca toda a esperança e afirmação de quem você é nessa vida, e quando você perde isso, então você se desespera. A grande pergunta confrontadora para a gente é: o que tira o seu sono? O que tira o seu sono? Porque muito provavelmente aquilo que tira o seu sono, eu não estou falando de todas as coisas, mas muito provavelmente aquilo que tira o meu sono, aquilo que tira o seu sono, é onde nós estamos colocando a estabilidade emocional de quem somos. E onde nós colocamos a estabilidade emocional de quem somos, onde nós depositamos paz para o nosso dia a dia, e nós estamos vendo isso desestabilizado na nossa existência, o que acontece com a gente? A gente perde a paz. E quando a gente perde a paz, automaticamente a gente localiza ali um ídolo. Certamente você perde o sono por causa de um ídolo na sua vida. É assim comigo, é assim com todos nós, essa é a nossa capacidade, meus irmãos. Por isso que nós encontramos os 10 mandamentos nos ensinando sobre lições a respeito da idolatria. A gente vai encontrar ali nos primeiros mandamentos para a gente não construir imagens de escultura nem o que há na terra, no mar, no céu, nada semelhante a Deus referente à criação. Por que Deus dá essa amplitude daquilo que nós não podemos construir como imagens? Porque em todas as coisas nós podemos ter algo que substitua Deus no nosso coração. Nós temos essa capacidade. E quando eu digo construir imagens, não é só ali ir ali com a nossa mão, pegar a madeira, o barro, a argila, ou seja, o que for, e construir ali algo que você vai adorar, não. Mas aquilo que você constrói dentro do seu coração. As imagens, talvez, de uma vida perfeita, as imagens, talvez, de um emprego que tem a obrigação de te entregar a vida que você nunca teve, as imagens, talvez, que você deposita na sua esposa, de ser aquela esposa perfeita, que vai fazer de você um homem feliz, ou a esposa, né, vice-versa, esperando que o marido faça ela feliz. O que é tudo isso, meus irmãos? O que nós construímos em nosso coração? Ídolos. A expectativa que os casais têm de que os filhos vão dar razão àquele casamento. O que é isso? Ídolos. São imagens que nós construímos dentro do nosso coração. Então, o ídolo, ele é um substituto divinizado. Por isso que os 10 mandamentos começam falando de não construirmos um ídolo, e termina, qual que é o 10º mandamento? Com a cobiça. Com a cobiça. Porque quando nós perdemos a visão da glória de Deus, meus irmãos, então nós vamos preferir as trevas. Quando nós perdemos a visão da glória de Deus, nós vamos preferir os substitutos de Deus na nossa vida. Mesmo sendo crentes, meus irmãos, nós não devemos nos iludir que este é apenas um aviso para os outros. Nós precisamos nos lembrar de 2 alertas fundamentais aqui. Primeiro, a adoração é universal. Todos nós adoramos. Todos nós adoramos. A grande questão é o que você adora. Essa é a grande questão. Tem um livro muito interessante, eu li ele há muitos anos, mas algumas coisas nunca sumiram da minha mente. Você leu também. Você é o que você adora. Não. Você é o que você adora. Acho que é alguma coisa assim. James Smith, o autor. Mas ele fala que se você quer ver o maior centro de adoração da contemporaneidade, é você ir em um shopping center. E ali você vai encontrar pessoas diante das vitrines em plena adoração. A gente faz isso todo momento, meus irmãos, com muitas coisas. A gente não precisa estar num shopping center. Porque tudo aquilo que a gente faz no nosso dia a dia está fazendo algo a gente. Nós somos seres litúrgicos. Somos seres litúrgicos. Ezequiel 14:3 diz: o Senhor diz aos anciãos de Israel: Filho do homem, estes homens levantaram ídolos dentro do seu coração. Mas eu não levanto, pastor, talvez, eu não adoro como os gregos adoravam, né? Os gregos adoravam Afrodite, a deusa do amor, a deusa da beleza. Talvez hoje a gente não está em Éfeso e nós não saímos do nosso templo para adorar no templo de Afrodite, mas muitos, e inclusive crentes, colocam em relacionamentos
toda a expectativa de alegria e contentamento para a sua vida. Nós não adoramos Afrodite na estátua ali, mas, irmãos, hoje é um tempo de adorar a beleza, não é? As pessoas não estão indo simplesmente para as academias para buscar saúde. Ai, me dá raiva a academia. Não que eu não estou proibindo de frequentar e eu preciso ir, tá? Mas me dá raiva quando você está lá na academia fazendo o seu exercício, chega alguém na frente do espelho e vai ali. O que é isso, irmãos? É uma humanidade perdida na idolatria da beleza, né? O mercado aí do bem-estar, da wellness, né? Que cresce, transtornos alimentares. Meus irmãos, as pessoas estão buscando um corpo saudável, não propriamente pela saúde, mas hoje o que está em voga é aquilo que é instagramável, né? Instagramável, melhor dizendo. Propriamente nem para o Instagram, mas para que os outros reconheçam. Nós não oferecemos filhos a Moloque, mas sacrifícios são feitos ao dinheiro. Quando famílias são negligenciadas e homens e mulheres procuram estabilidade na própria carreira. Não adoramos o Deus da guerra, mas adoramos o poder e o controle sobre os outros. Segundo alerta, a adoração envolve não apenas o intelecto, mas emoções. Por isso que Cristo diz, Mateus 15:8, este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Meus irmãos, é muito bonito quando a gente professa a nossa fé, quando a gente diz que é crente, né? Eu acho que hoje está muito bonito falar que é evangélico, mais propriamente por causa das bandas gospels que a gente tem, né? E ser evangélico é bonito, é da moda, né? Ou seja, são pessoas que professam a fé em Cristo Jesus com seus lábios, mas o seu coração está onde? Se encontra em tantas outras coisas que não propriamente em Cristo Jesus. Então, sim, meus irmãos, dentro das nossas igrejas, estão cheios de pessoas assim. Verbalmente confessam, mas o seu coração se encontra na miséria dos seus ídolos. Você já se perguntou qual que é a verdadeira motivação que te trouxe aqui hoje? Por que você está aqui hoje? Será que é só por causa de uma macarronada depois? Por que você está aqui hoje? Se pergunte, se questione. Vai revelar a motivação do seu coração, vai revelar qual é o Deus que você está adorando. Quais são as motivações da sua oração? O que te leva a orar? Tudo isso, meus irmãos, revela onde o nosso coração está apegado. Talvez você esteja apegado à sua carreira, até mesmo apegado mais à sua família do que ao Senhor. Talvez apegado a uma necessidade de aprovação, a sucesso. Talvez apegado até mesmo ao próprio ministério. Muitas pessoas idolatram o ministério e não o Senhor que deu esse ministério. Pessoas que amam tanto, tanto o ministério, que têm um desejo tão grande de aparecer. Talvez vocês já ouviram pessoas que falam assim, meu Deus, mas fulano acabou de chegar e já está sentando na janela. Já ouviram pessoas que falam assim? O que isso é? Idolatria? Idolatria ao ministério? Uma falta de contentamento? Eu estou aqui, nunca fui reconhecido, e isso nem é o propósito mesmo? Não é verdade? Para que a gente serve como igreja? Para que a glória seja de Deus, e ponto final. Independente de quem apareça mais, quem apareça menos, a glória é de Deus. Então esse é o aspecto teológico, mas tem um segundo aspecto, sociológico, mais rápido. O pastor Tim Keller, ele faz uma diferenciação no seu livro Deuses Falsos, muito interessante esse livro, meus irmãos, comprem, leiam. Ele faz uma diferenciação entre ídolos profundos e ídolos superficiais. Ele diz assim, por trás dos ídolos superficiais, mais concretos e visíveis a quem servimos, existem os ídolos profundos do nosso coração. Ídolos profundos, desejos ocultos. Quais são os desejos ocultos? Aquilo que é mais difícil de identificar na vida das pessoas. Busca por conforto, busca por poder, busca por aprovação, busca por segurança, busca por controle, busca por manipulação, né? E os ídolos superficiais, aqueles que a gente consegue identificar na vida das pessoas? As próprias pessoas, aquilo que ela possui, o seu dinheiro, a sua posição, o seu status social, né? Então preste atenção, se o ídolo profundo é o controle, a sua relação com o dinheiro será mesquinha e pouco generosa, porque quem está no controle não é você, mas é o dinheiro que está no controle da sua vida. Se o ídolo profundo é a aceitação,
Então, a relação com o dinheiro, ela vai ser de ostentação e uma falsa generosidade. É aquela pessoa que paga tudo para todos, já viram? Aquela pessoa que paga tudo para todos, mas não porque ela é generosa. Ela quer ser aceita. Ela quer ter uma afirmação de identidade ali naquele grupo. Se o ídolo profundo é a aprovação e o prazer, a pessoa troca constantemente de parceiro em busca de uma validação contínua. Se o ídolo profundo é a segurança, a pessoa se apegará desesperadamente à primeira oportunidade de relacionamento que surgir, por medo da perda, por medo do vazio. Então, meus irmãos, percebam como compreender essa diferença é vital, é essencial para a gente. Porque quando a gente compreende essa diferença, então nós podemos lutar contra aquilo que tem pé de barro. O que tem pé de barro? O ídolo tem pé de barro. Mas para a gente vencer esses ídolos, nós precisamos identificar eles em nosso coração. Combater os ídolos não apenas com os nossos sintomas externos, mas com a raiz, com aquilo, com a motivação que se aprofunda dentro do nosso coração. Mas o grande problema da idolatria, meus irmãos, é que ídolos exigem sacrifícios, mas eles nunca entregam aquilo que prometem. Você pode achar que você dormiu com Raquel e abrir os olhos no outro dia e enxergar Lia do seu lado. Então a idolatria sempre termina em frustração. Por quê? Porque nenhum substituto, nenhum, pode ocupar o lugar de Deus em você. Nenhum. C.S. Lewis já dizia, né? Que o tamanho do vazio no nosso interior é do tamanho da eternidade. Somente aquilo que é eterno pode preencher o vazio do coração de cada um de nós. Tá bom, pastor, mas e o texto? Vamos olhar para o texto. Né? Quais são os sinais, as evidências que a gente vê no texto que a idolatria está aqui presente? Verso 1, nós encontramos aqui inveja. Porque olha só, Raquel viu que não dava filhos a Jacó, ela teve ciúmes da sua irmã, mas a NVI, eu acho que ela traduz aqui de uma forma mais apropriada, ela coloca a palavra inveja, eu acho que está mais correto. Por quê? Porque ciúmes é orientado pela posse que eu tenho daquilo que é meu. Eu tenho ciúmes daquilo que é meu. Mas a inveja é diferente, ela é orientada pela posse que é do outro. Tá? Se Raquel tivesse com ciúmes, então, ela teria ciúmes da sua posse, que é o seu marido. Mas não é isso que a gente encontra aqui, não é verdade? O que ela tem é inveja. Ela está olhando para Lia e ela está sentindo inveja daquilo que Lia tem. E a inveja funciona assim. A inveja inverte o conceito bíblico. A Bíblia diz que a gente tem que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. A inveja, ela inverte o princípio bíblico. A inveja, ela diz, se alegre com os que choram e chore com os que se alegram. Por isso que o que ela tem aqui, meus irmãos, é inveja. E na inveja, existe aquele desejo de imitação que se encontra na pessoa. Não é só querer o que o outro tem, mas é querer ser também o outro. O outro. E como que a inveja funciona? Com esse ressentimento que a gente começa a ver no texto, onde ela chega para Jacó, no verso 1 ainda do capítulo 30, e ela diz assim para Jacó, dê-me filho, senão eu morrerei. Ela está se sentindo injustiçada. Por isso, motivada pela inveja, ela procura o marido para satisfazer um anseio dela. E aí no versículo 2, olha que interessante, Jacó diz assim, parece que de uma forma firme, né? Ele diz, será que eu estou no lugar de Deus que impediu de ter filhos? E aí nós temos os versos 3 a 8. Raquel agora vai para sua serva Bila, e ela vai dizer, olha, traga filhos através de Bila, né, para que eu tenha filhos no meu colo. Era muito comum naquele tempo, meus irmãos, se a mulher era estéril, ela não conseguia engravidar, ela utilizava a sua serva, né, aquela mulher que estava a seu serviço 24 horas por dia, para engravidar do seu marido, só que aqueles filhos não eram considerados da serva, eram filhos legítimos da esposa. E é isso que está acontecendo aqui. Tá? E aí nos versos 4 a 6, vem o primeiro filho dela, pela serva Bila, e é chamado de Dan. E veja o aspecto aqui da justiça própria. Dan significa Deus me defendeu. Ou seja,
Deus defende a minha justiça, Deus vindicou a minha justiça. E aí nós temos os versos 7 a 8. Ela tem um outro filho, por meio de Bila, chamado Naftali. E ela diz, eu tenho lutado, seria o significado aqui. E aí perceba o terceiro aspecto da inveja, porque é interessante que a inveja, dificilmente você vai ter inveja de alguém que você não conhece, de alguém que é distante de você. A inveja, ela sempre vai se relacionar com alguém que é próximo. Às vezes, alguém até dentro da própria casa, com amigos mais próximos, né? Então, podem ser amigos mais próximos, alguém que você acha que é mais bonito que você, que é melhor do que você, que é mais educado, que é mais talentoso, que é mais popular, mais inteligente, alguém que é mais reconhecido, talvez. São com esses que a gente se compara, né? A gente não vai se comparar com aqueles que a gente acha que é menos que a gente, logicamente, né? E o que está acontecendo dentro de casa aqui? A irmã com uma outra irmã, invejando agora nessa situação. E como que a gente sabe que inveja é um sinal de idolatria? Como é que a gente sabe? Porque quando a gente inveja, o nosso coração não descansa. Quando a gente inveja, o nosso coração não tem paz. Quando a gente inveja, nós ficamos inquietos, meus irmãos. É o coração que está mais ou menos dizendo, olha, eu não tenho ainda, né? Eu não tenho ainda descanso enquanto eu não tiver o que essa outra pessoa tem. Então, inveja é uma clara demonstração de idolatria. Por isso que a gente encontra isso no texto, inveja. Segundo aspecto da idolatria aqui, que talvez você também pode experimentar na sua vida, manipulação. Agora a gente vai ver dos versos 9 a 11, que Raquel manipula Lia ali com as mandrágoras. Então, a gente vê que Lia percebe que uma serva foi usado para trazer o filho a Raquel, e ela vai fazer o mesmo. Agora, ela também tem a sua serva é Zilpa. E ela então dá Zilpa para Jacó, e nasce um menino chamado Gade. E Gade significa sorte. Agora nem Deus está mais na jogada. Agora é a própria sorte, é o destino, é o fatalismo, né? Agora eu tive sorte. Dos versos 12 a 13, temos um outro filho por Zilpa, Aser. E aí o que significa Aser? Olha o que ela diz, olha o coração de Lia. As mulheres me chamarão feliz. Ou seja, finalmente eu vou ter uma identidade, finalmente eu vou ser recebida, eu vou receber aceitação, aplauso que eu tanto mereço. E aí vem os versos 14 a 16, vem a manipulação. O texto diz que Rúben sai, acha umas mandrágoras no campo, traz para sua mãe. O que é uma mandrágora? Mandrágora, meus irmãos, era uma espécie de fruto naquela época, conhecido como uma espécie de maçã do amor, tá? Não curava a esterilidade, mas sabe aquelas coisas que as pessoas têm, olha, isso é afrodisíaco, né? E pode ser que funcione. Então, era mais ou menos na crença popular daquele tempo, a mandrágora funcionava assim, como uma maçã do amor, um fruto, algo que a pessoa combinava ali com outras coisas e se tornava afrodisíaco. E aí, então, Raquel pede as mandrágoras a Lia, ambas se manipulam, porque olha só o que acontece. Raquel oferece, né, uma noite com o marido em troca do fruto. E Lia entrega o fruto para ter o marido. Qual que é o efeito da idolatria aqui, meus irmãos? Passa-se por cima dos princípios. Se invertem os valores. E a gente vê aqui Jacó sendo manipulado, sendo usado como um mero objeto na mão dessas duas mulheres. Uma família disfuncional, uma idolatria, muitos deuses aqui no meio, não propriamente estátuas, né? E pessoas sendo reduzidas ao valor de objeto. E aí começa agora, nos versos 17 a 21, os filhos de Lia. E ela vai para o quinto filho. Verso 18, finalzinho, ela vai dizer que o nome dele é Issacar, ou seja, Isacar, Deus me recompensou. Dos versos 19 a 20, o sexto filho chamado Zebulon, Deus me presenteou. O verso 21, nós temos ali a única mulher chamada Diná, que nós vamos ver mais sobre a história dessa mulher, um dos capítulos mais difíceis, né? Gênesis capítulo 34. E aí termina então os versos 22 a 24, com finalmente Raquel conseguindo ter um filho. E quem é o filho? O famoso José.
né? E que significa que o Senhor me dê ainda um outro filho, porque a gente sabe que depois de José vem Benjamim, né? O filhinho mais novo. Então, meus irmãos, para a gente, caminhando para o fim, eu quero trazer duas aplicações aqui para a gente, de forma rápida. Primeira aplicação: Deus é especialista em famílias disfuncionais. Deus é especialista em famílias disfuncionais. Porque, de certa forma, todos nós temos famílias parecidas com essa aqui. Não é verdade? Um histórico não muito agradável, onde talvez a gente encontra mentira, manipulação. Agora a gente consegue talvez encontrar idolatria, onde a gente encontra inveja, onde a gente encontra ciúme, a gente encontra divórcio, abusos, não é? E às vezes a gente até olha assim para famílias que estão do nosso lado com uma certa inveja, porque parecem famílias mais organizadas, que talvez não tenham o mesmo problema que você tem, e talvez você fica se perguntando: Senhor, qual que é o propósito nisso tudo? Se Deus ainda pode usar você, se Deus ainda pode usar a sua família, você fica se perguntando: por que essa família? Por que eu passando por tudo isso? E o que nós estamos aprendendo com o texto, meus irmãos, é que Deus é especialista em famílias disfuncionais. Por que Deus é especialista assim? E quando a gente olha para as Escrituras, não parece que Deus até mesmo prefere famílias assim? Não parece? Por quê? Porque através dessas famílias, meus irmãos, Deus revela não a sabedoria da família, não as habilidades, não os potenciais da família, não a bondade da família. Porque através de famílias disfuncionais, eu não estou falando para você procurar ser uma família disfuncional, mas através de família disfuncional, Deus revela a sua graça à medida que essas famílias também são transformadas. E à medida que elas são transformadas, a gente vai vendo a graça, a misericórdia, a bondade de Deus atuando no meio dessa família. Então, quem sabe Deus não te deu uma família difícil, para finalmente você aprender que a vida abundante não resulta na estrutura da sua família, mas resulta em quem Deus é para você, na presença de Deus na sua vida e no meio do seu lar. Como Cristo diz: eu tenho vida e vida abundante. Então, a vida abundante que talvez que você esteja procurando e ansiando tanto, sabe, você não vai encontrar ela na sua família, mas você vai encontrar ela na presença do Senhor que te deu essa família e que é capaz de transformar essa família pela presença dEle na sua vida e no seio dela. Então, olhe para essa história, meus irmãos, olhe como Deus trabalha, como Deus escolhe uma família problemática para evidenciar a sua graça. Segunda e última coisa, é a cura da idolatria, que é o terceiro ponto. Porque todos nós temos uma Lia e uma Raquel dentro de nós. Um desejo que se torna divino, uma esperança que se torna exigência, e o nosso coração não é por vezes somente partido, mas ele é desintegrado. Quando que o nosso coração é desintegrado? Quando nós perdemos na nossa vida aquilo que nos dá estabilidade. Vocês já perceberam como é muito mais fácil pessoas perderem o rumo da sua vida? Não pela ausência de Deus, mas pela ausência de coisas materiais e financeiras? Já perceberam isso? É muito fácil. Porque nós buscamos poder e autonomia a todo tempo, meus irmãos. E Deus, Ele não nos dá autonomia. Deus, Ele quer que a vontade dEle seja feita na nossa vida. Então, a pergunta que a gente faz é: como que nós tratamos o nosso coração que se apega demais às coisas? E a grande resposta é: amando mais e não menos. O problema de recorrermos aos ídolos não está no fato de que amamos, mas de que nós amamos muito pouco. Nós nos satisfazemos com qualquer coisa fora de Deus. Nós nos satisfazemos com pouco. Porque, fala sério, um ídolo ele só pode se tornar grande na sua vida à medida que Cristo é diminuído. Um ídolo só se torna grande, só te dá expectativas e esperança e paz na sua vida, à medida que o seu Senhor se torna pequeno diante dos seus olhos. Então, a grande pergunta é: como que trata o seu coração? Não é eu preciso parar de amar, eu preciso parar de me entregar. Não, você deve amar mais, se entregar mais, mas amar mais o seu Deus, se entregar mais ao seu Deus,
ter expectativas de paz, de harmonia, de segurança, de proteção, através do seu Deus, e não das coisas criadas. Porque senão, certamente, as coisas criadas vão fazer você se perder. E não é que elas vão fazer você se perder. O seu coração já está num caminho bem estranho, quando você deposita paz e estabilidade nessas coisas criadas. E aí, então, meus irmãos, a grande questão é, nós precisamos amar mais. Mas amar mais, de fato, aquele que é a vida. E Jesus vem, olha só, que coisa, exatamente da descendência de Lia. Da descendência de Lia. Uma idólatra, como nós somos idólatras. Vem para perdoar o pecado dos idólatras. Vem para nos redimir debaixo do poder do pecado. Ele vem para que finalmente você possa parar de buscar a redenção na sua vida através dos seus ídolos, mas naquele que se entregou em uma cruz para te livrar dos seus falsos deuses, para você depositar toda a expectativa de uma vida e vida abundante na pessoa de Cristo Jesus. E quando eu estou falando de vida abundante, eu não estou falando de prosperidade material, financeira, não, bem longe disso, mas de paz, de paz. Porque através de Cristo nós temos paz com Deus. E o problema da humanidade é que a humanidade não tem paz com Deus. E por não ter paz com Deus, busca nos ídolos a sua paz. Então, meus irmãos, o grande chamado para a gente hoje é olhar para Cristo, porque Ele é o próprio sacrifício. Como dito antes, os ídolos exigem sacrifícios, mas eles nunca entregam aquilo que promete. Quem que entregou o que prometeu? Cristo Jesus. Olhe para Cristo. Ele não é simplesmente um ídolo. Ou, ele não é um ídolo, aliás, melhor dizendo. Cristo é Deus. Cristo é o Verbo encarnado. Cristo é o único que pôde dar a sua vida sem pedir nada para você em troca. E ao reaver a vida dele, ele nos salva por meio da ressurreição. Amém, irmãos? Vamos olhar para Cristo? Passe a olhar para Cristo. Pare de olhar para os ídolos. Pare de se preocupar com as coisas criadas. Pare de tirar os seus olhos da glória de Deus e colocar os seus olhos nas trevas. Porque senão certamente o seu coração não vai confiar, não vai descansar, aliás. Mas descanse em Cristo Jesus. Amém? Ele é Deus, Ele é o nosso Salvador e Redentor. Que Deus seja louvado. Amém.